televisão e câmera fotográfica. Você sabe o que elas têm em comum? Bem, nós recebemos o desafio de física e vamos explicar para vocês exatamente o que essas coisas têm em comum. Mas antes, vocês precisam saber o que são os capacitores. Então, os capacitores são dispositivos eletrônicos que servem para armazenar e liberar energia rapidamente. E eles possuem dois terminais, que é o positivo e o negativo. E entre eles tem algo que nós chamamos de dielétrico. Ele pode ser feito de ar, de celulose, de cerâmica, de vidro, de teflon, e ele serve para separar os dois terminais, positivo e negativo. E essa capacidade que o capacitor tem de armazenar energia é medida pela capacitância, que é justamente isso, a capacidade de um condutor de armazenar energia e cargas eletrostáticas. Bom, e a gente tem como medir isso através de uma fórmula. Então, a capacitância é a razão entre a carga Q e a diferença de potencial. A diferença de potencial é a diferença do potencial do polo positivo e do polo negativo. Logo, a capacitância é medida por Q sobre TDP. Tá bom, Sara, mas o que tudo isso que você está explicando realmente tem a ver com aquelas coisas que você falou lá no início que tem em comum? Então, todos esses aparelhos têm em comum um capacitor dentro dele. Por exemplo, a câmera fotográfica que eu citei no início do vídeo, para tirarmos uma foto com flash, é necessário que o capacitor libere muita energia rapidamente. Isso que possibilita uma foto com flash, por exemplo. Já no rádio, a diferença de potencial entre os capacitores é que faz com que a gente consiga sintonizar em várias estações. Então, no momento em que trocamos de estação, nós estamos causando ali nos capacitores uma diferença de potencial. E é isso que faz ele sintonizar em várias estações. Já na televisão, o capacitor dela tem duas placas e no meio de elétrico que a gente falou mais cedo. Então, todas as vezes que houver algum problema, alguma instabilidade no circuito da televisão, o capacitor ele libera essa energia que estava armazenada e serve, por exemplo, para filtrar sinais elétricos dentro da rede. Então, agora nós vamos ver como calcular a capacitância. E para isso, como a Sara já disse, existe uma fórmula. E essa fórmula é C, que é a capacitância igual a Q sobre U, que é a DTP, e a Q, que é a carga. Então, a capacitância, ela tem a unidade de medida em farad, que eu vou colocar uma F aqui para poder identificar. E a carga, ela tem uma unidade de medida em coulomb, que eu vou colocar um C para poder representar essa carga, essa unidade de medida. E a DTP tem uma unidade de medida em volts, que eu vou colocar em volt. Eu vou colocar uma letra V para poder representar essa carga de medida. Só que a capacitância, ela tem uma carga muito alta. Então, nós usamos cargas menores para poder fazer esse cálculo e usar ela na fórmula. Então, como um farad é uma carga, um valor muito grande, nós usamos valores menores do que isso, que se corresponde, né, esses valores a 1 microfarad, que é 10 elevado a menos 6 F. Corresponde também a 1 nanofarad, que o valor dessa carga é 10 elevado a menos 9. E também nós temos 1 picofarad, que é 10 elevado a menos 12. E agora nós vamos falar de energia potencial eletrostática em um capacitor, mas quem vai falar sobre isso é a Sara. Então, pessoal, quando nós temos um condutor, ele geralmente está sujeito a uma carga Q, ou seja, o condutor está eletrizado por uma carga. E ele também está sujeito a uma tensão, que é a medida em volts. Ou seja, ele tem uma carga e ele tem uma tensão. Nisso, a gente consegue medir a capacitância. Mas a energia potencial é a soma entre esses dois terminais. Ou seja, nós temos uma carga e uma tensão no terminal 1 e uma carga e uma tensão no terminal 2. E é justamente isso a energia potencial eletrostática de um condutor. É a soma da capacitância desses dois terminais. E agora nós iremos mostrar para vocês quais são as duas formas da gente calcular a energia potencial eletrostática de um capacitor.
formas de calcular essa energia acumulada no capacitor é a seguinte: a energia potencial elétrica igual a U ao quadrado, que é a diferença de potencial, como nós explicamos anteriormente, vezes C, que é a capacitância, dividido por 2. E outra fórmula também de calcular é EP com Q elevado a 2, que é a carga, sobre 2 vezes C, que é a capacitância também. Essas duas energias potencial eletrostática, elas vão estar na unidade de medida em Joule. E agora nós vamos falar de associação de capacitores em série. Ele funciona da seguinte maneira: as placas condutoras positivas são ligadas às placas condutoras negativas. E nisso, a carga Q é constante. E a tensão parcial, a tensão equivalente, a tensão total é a soma das tensões parciais de cada condutor. Então, a gente tem que a capacitância equivalente de quê? De uma associação em série. Ela é a soma da capacitância de cada condutor que estiver ligado em série, ou seja, que estiver ligado um condutor positivo com o negativo e o negativo com o positivo. Dessa forma, nós temos essa fórmula aqui. N porque pode ser o número de condutores que estiverem ligados nessa associação em série. Mas se a capacitância de cada um dos terminais que estiverem ligados em série for igual, então a gente vai dividir a capacitância pelo número de terminais que estiverem ligados em série. Logo, a capacitância equivalente é a capacitância dos terminais dividido pelo número de terminais que estiverem ligados em série. E agora a gente tem um caso particular, que é quando dois capacitores estão ligados em série. Então, quando dois capacitores estão ligados em série, a capacidade equivalente deles é a seguinte: a capacidade equivalente é igual à capacitância do capacitor 1 vezes a capacitância do capacitor 2, dividido pela soma das suas capacitâncias. Agora eu vou falar de quando nós estamos em uma situação que é quando temos placas negativas ligadas a outras placas negativas e placas positivas ligadas a outras placas positivas. Quando nós estamos nessa situação, isso se chama associação de condutores paralelos. E quando isso ocorre, a diferença de potencial desses condutores se torna constante. Ela não muda, ela permanece sempre a mesma, ela é constante. E também, o total de cargas desses condutores é a soma das cargas parciais. Ou seja, o total de carga vai ser igual à carga de cada condutor. Então vai ser Q1 mais Q2 mais Q3 e por aí vai. Por isso que eu coloquei o N, porque pode ser quantas cargas, quantos condutores tiverem e quantas cargas eles tiverem também. Junto a isso, nós temos aqui também a capacitância equivalente, que vai ser a soma de cada capacitância de cada capacitor. Então vai ser a capacitância equivalente mais a capacitância de um capacitor, de outro e por aí vai também. Quando esses capacitores têm a quantidade de cargas iguais, a capacitância equivalente deles vai ser igual ao número de capacitores vezes a capacitância de cada um. E esses capacitores, vai ser o número de capacitores que estão em paralelo, deixando bem claro porque nós estamos falando de uma associação de capacitores em paralelo. E a associação mista também é outra associação que nós temos, que é quando nós temos capacitores ligados em série e em paralelo. E agora, para poder finalizar a nossa aula, nós vamos fazer alguns exercícios para exemplificar e ficar mais claro sobre o que nós estamos falando aqui ao longo do nosso vídeo. Então, iniciando agora o nosso primeiro exercício, acompanhe com a gente aí na tela. Um capacitor é constituído por duas placas planas e paralelas, ou seja, as placas elas podem estar nessa direção, paralela uma outra, ou nessa direção, cuja capacitância pode ser modificada variando a distância entre as placas. Então, se uma placa está aqui, com essa distância de um quadradinho aqui que nós temos no quadro, e a outra aqui, a capacitância pode mudar. E se uma está aqui e a outra está aqui, essa capacitância também pode mudar, porque como diz o texto, a capacitância pode ser modificada variando a distância entre cada uma dessas placas. Deu para entender mais ou menos? Com capacitância de 5 vezes 10 elevada a menos 10 farad. Então, ele nos deu o valor da capacitância, que é 5 vezes 10 elevado a menos 10 farad. Foi carregado o capacitor a 50 volts. E a seguir desligado do gerador.
Em seguida, afastam-se as placas até a capacitância cair a... Então, nós temos aqui a capacitância inicial, que é 5 vezes 10 elevado a menos 10, e depois a capacitância caiu até 10 elevado a menos 10 Farad. Calcule a nova DDP entre as placas. Então, ele está querendo saber qual a diferença de potencial entre as placas que estão paralelas. Inicialmente, nós temos a capacitância, que é 5 vezes 10 elevado a menos 10 Farad, e nós temos a DDP inicial também, que é 50 volts. E logo depois, a capacitância, ela cai para 10 elevado a menos 10 Farad, e nós temos a DDP, que nós ainda não sabemos o valor, mas aqui eu vou considerar que é a DDP inicial, que é a DDP 1. E aqui eu vou considerar que é a DDP 2, que nós não sabemos ainda qual é o valor dela. Então, para nós podermos saber a DDP, nós vamos fazer o cálculo, que é Q igual a C vezes 1. E aí nós vamos igualar os valores iniciais dos valores finais para nós sabermos a ADP, a diferença de potencial. Então, vai ser Q, já vou colocar aqui, vai ser Q inicial, C inicial, com a DDP inicial, igual, igualando, a Q, C2 vezes U2. E aí, agora substituindo, então, nós temos que C1 é igual a 5 vezes 10, elevado a menos 10 Farad, vezes U inicial, que é de 50 volts, igual a C2, que caiu para 10 menos 10 Farad, vezes U2, que ainda não sabemos o valor, que vai ficar. Aqui nós podemos multiplicar 5 vezes 50, ficar 250 vezes 10 elevado a menos 10. Igual a 10 elevado a menos 10. Então, vezes 1 vezes 2. Então, nós vamos ficar com 250 vezes 10 dividido, vezes 10 elevado a menos 10 dividido por 10 elevado a menos 10 igual a 2. 10 menos 10 dividido por 10 elevado a menos 10 vai dar 1, que vezes 250 dá 250. Então, o resultado dessa questão é 200 o 2 equivale a 250 volts. Então, a diferença de potencial é de 250 volts. Agora, nós vamos fazer o nosso segundo exercício. 3 capacitores são associados, conforme essa figura, fornecendo a associação à carga 10 microcoulombs. Determine a carga e a DDP de cada capacitor. Bom, como eles estão ligados em série, então a carga deve ser constante. Então a carga não muda. Carga é igual a 10 microcoulombs. Mas ele quer a DDP, ou seja, a diferença de potencial entre cada um dos capacitores. Então vamos lá. A capacitância é a carga dividido pela DDP. Logo, a DDP é igual a carga dividido pela capacitância. E agora é só a gente colocar os valores na fórmula. Então, a DDP de cada um dos capacitores. Esse 1 é o quê? Qual que a gente começa? De A até C. C é igual a carga, que não muda, né? É 10, dividido pela capacitância. A capacitância é 2 microfarad. Então, nós temos que a DDP entre esses dois pontos é igual a 5 volts. Exatamente, 5 volts. Agora, a segunda DDP que a gente vai fazer é do ponto C até o ponto D. Então, D será igual a carga não muda, então é 10 microcoulombs, dividido pela capacitância, que é 5. Então, nós temos que essa DDP aqui, de C até D, é igual a 2 volts. E agora, a outra capacitância vai ser de D até B. Então, capacitância não, a outra DDP, de D até D, que será de 10 dividido por 10. Então, nós temos que a DDP de D até D é igual a 1 volt. Aí agora, ele quer a DDP da associação, ou seja, dessa associação que foi feita. Então, o que a gente faz? A gente soma. A DDP da associação, a gente vai somar. A DDP de A até B é igual a primeiro, né, que foi 5 volts, mais 2 volts, mais 1 volt. Então, nós temos
8 volts. Essa é a DDP da associação. E depois ele quer a capacitância do capacitor equivalente. Ou seja, qual é a capacitância total desse capacitor equivalente? É a capacitância de cada capacitor somada. Então, a capacitância equivalente dessa associação é 1 sobre a capacitância do primeiro mais a capacitância do segundo mais o terceiro. Nisso a gente tem aqui a capacitância equivalente é igual a 1 sobre 5 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 1, que é 1. Então, a gente tem aqui a capacitância, o denominador comum entre eles é 10. Depois a gente vai somar cada um. Era 10 passou a ser 5, foi dividido por 2. Então, 2 vezes 1, 2. Mais, era 10 passou a ser 2, foi dividido por 5. 1 vezes 5, 5. E era 10, passou a ser 1, foi dividido por 1. Então, a gente coloca 1 aqui. A capacitância equivalente é igual a 8 sobre 10. Só que aqui a gente pode dividir, simplificar, né? Então, a gente pode dividir por 2. Capacitância equivalente é igual a 4 sobre 5. Não tem como mais simplificar porque eles não têm mais divisores em comum. Isso tudo em microfarad. Agora, a próxima pergunta é a energia potencial elétrica dessa associação. Então, a energia potencial é a DDP ao quadrado, mas essa DDP aqui é a de A até B, o que é a DDP equivalente, ou seja, da associação inteira. E a capacitância também é a capacitância equivalente, que é a capacitância de cada capacitor que está dentro dessa associação. Então, a DDP de A até B é 8 volts e a capacitância equivalente é de 5 sobre 4 microfarad. Que a gente colocando isso na fórmula fica. A energia potencial dessa associação é 8 ao quadrado, 64, vezes 5 sobre 4. Isso tudo dividido por 2. Então, a energia potencial é igual a 64 vezes 5 dividido por 4. Dá 80 sobre 2. Então, a energia potencial dessa associação é 40 microjoule. Agora vamos para o nosso terceiro e último exercício, para ficar bem exemplificado o que nós queremos ensinar aqui nessa aula. Então acompanhe aí na tela. 3 capacitores são associados conforme a figura. Lembra que eu falei que os capacitores poderiam estar em paralelo na vertical ou na horizontal? Então, nesse caso, nós temos 3 capacitores em paralelos na vertical. Nós temos o capacitor 1, nós temos o capacitor 2 e nós temos o capacitor 3, certo? Aqui nós temos a placa A e a placa B. Então, o exercício ele fala, aplicando-se entre A e B a DDP de 8 volts. Então, nós temos aqui uma DDP de A e B, que equivale a 8 volts. Determine, letra A DDP de a DDP e a carga em cada capacitor. Então, ele quer a DDP e a carga em cada um dos nossos 3 capacitores que estão em paralelo. Vocês lembram que eu falei que quando os capacitores estão em paralelo, a DDP deles é constante? Pois é, nós vamos usar então a mesma DDP para calcular a diferença de potencial, nós vamos usar a mesma voltagem aqui para calcular a diferença de potencial dos 3, pois elas vão ser constantes. E para calcular isso, nós vamos usar a seguinte fórmula, que é C igual a Q sobre U. Então, para calcular U, nós vamos utilizar Q igual a C, capacitância, vezes a DDP. E aí, para nós calcularmos isso, a DDP e a carga de cada um dos capacitores, nós precisamos variar a capacitância. Mas o exercício ele nos deu a capacitância de cada um dos capacitores. O 1 ele tem a capacitância que é igual a 2, o 3 tem a capacitância igual a 5, e o 2 tem a capacitância igual a 5, e o 3 tem a capacitância igual a 10. E todos eles correspondem, né, tem a unidade de medida de microfarad, certo? Então vamos usar esses valores para poder calcular aqui o que a letra está nos pedindo. Então Q vai ser igual a 2, calculando o número 1, vai ser igual a 2, que é a capacitância dele, vezes a DDP, que é 8. Ela não vai mudar. 8, que é igual a 16. Então aqui nós temos 16, que vai ser microcoulomb, porque a carga, lá no início nós também falamos, é em coulomb. E o Q2 vai ser igual a 5 vezes 8, que vai ser 40 microcoulombs. E a Q3 vai ser igual a 10 vezes 8, que vai ser 80 microcoulombs. Então essa é a resposta que nós estávamos procurando da DDP e a carga, né, de cada uma
desses capacitores. E vamos para a letra B agora. A letra B, ela está pedindo o seguinte: a carga da associação. Lembram que quando os capacitores estão em paralelo, a carga de associação dele é a soma de todas as cargas parciais? Pois é, nós já calculamos na letra A, então, a carga parcial de cada um. E agora nós só vamos fazer a soma dessas cargas. Então vai ser Q igual a 16 mais 40 mais 80, que vai ser igual a 136 microcoulombs. E a nossa queridíssima letra C. Vamos ver o que ela está nos pedindo. Letra C, a capacitância do capacitor equivalente. O capacitor equivalente, o que a gente falou lá no início, é a soma de a capacitância de todos os capacitores. Então, nós vamos fazer a soma da capacitância de todos. Vai ser C igual a 2 mais 5 mais 10, que é igual a 17 microfarad. Então, nós fizemos A, B e C, e esse foi o resultado. Então, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido a matéria. E qualquer dúvida, Deixe nos comentários. Lembrando, deixe um like e um comentário para nos ajudar. é isso aí.